Fala aí, pessoal, tudo bem? Que é o professor Williams dos Santos Lúcio, para mais uma aula, a qual eu tratarei principalmente aí de gestão da produção, né, os cursos aí de PPCP, gestão de produção e materiais, com foco básico na evolução da administração da produção. Então, vamos lá para mais uma aula. Os tópicos abordados hoje serão os conceitos, né, da administração da produção e a evolução básica da administração da produção e operações. Já vou pedir para quem gostar do canal, pode se inscrever aí, curtir e vamos à aula. Basicamente, o que é o planejamento, programação e controle da produção? Temos que entender que a administração da produção, ela trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Isso porque tudo que nós vestimos, comemos, usamos, lemos ou lançamos na prática de esportes, chega nas nossas mãos graças aos sistemas produtivos das organizações, né? Então é uma área muito importante aí para toda a sociedade. E pensando nessa evolução, que é o foco principal da aula, nós temos aí os conceitos das grandes revoluções industriais. Principalmente, fala-se na primeira revolução industrial, que ocorreu na Europa, né, entre 1760 e 1850, e tem como características o uso do carvão como fonte de energia. Então, nesse momento, o trabalho que era artesanal, ele passa a ser um trabalho assalariado e começa a se agrupar dentro das fábricas. Isso com o uso das máquinas a vapor, produtos químicos e também o uso do aço. Depois, entre 1850 e 1945, acontece o que é conhecido como a Segunda Revolução Industrial, né, ou Indústria 2.0, que tem um foco muito grande, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, e tem como características o uso da eletricidade e do petróleo como fonte de energia, ou seja, em cada uma dessas revoluções industriais, a fonte de energia para os sistemas produtivos muda e a capacidade produtiva das organizações aumenta, consequentemente. Na primeira revolução industrial, o foco inicial foi na Inglaterra. Na segunda revolução industrial, também tem-se um grande processo científico e tecnológico na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos podemos citar aí, como por exemplo, Henry Ford, né, com a produção em série dos seus automóveis. No Brasil, fala-se muito também de Santos Dumont, né, que é considerado por muitos aí o pai da aviação, com seu primeiro voo lá em 1906. Depois, nós temos, por volta de 1950 e 2012, o que é chamado de Terceira Revolução Industrial ou Indústria 3.0. Como característica principal, a eletrônica e a informática automatizam a produção, surgindo os primeiros robôs. Então, isso ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, uma evolução tecnológica bem profunda, com um grande aumento também na capacidade produtiva das organizações. E o momento atual fala-se na indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Na literatura, isso começa a ser falado aí por volta de 2013, né? E é o conceito dos sistemas cyberfísicos, onde eu tenho máquinas e processos digitais apoiados pelo IoT, né, ou Internet of Things, a internet das coisas. Dentro do meu processo produtivo, os equipamentos se comunicam por meio de transmissão de informações sem fio, e eu tenho a internet em diversos equipamentos, diversos dispositivos, automóveis, smartphones, equipamentos dentro da produção, equipamentos de movimentação, enfim, tudo isso passa a ter um grau de automação e de velocidade na comunicação em tempo real.
Só que aí, voltando lá aos primórdios, né, quando o homem das cavernas, o homem pré-histórico, polia a pedra a fim de transformá-la em um utensílio eficaz, esse homem já estava executando uma atividade de produção. Só que isso é considerado uma atividade de produção desorganizada ainda, né? Ele fabricava para o próprio uso. Se o produto ficasse bom, ele iria utilizar, se não, ele faria o descarte, correto? Depois, né, com o passar do tempo, muitas pessoas se revelaram habilidosas na produção de certos bens e passaram a produzi-los conforme solicitações específicas apresentadas por terceiros. Surge então, né, o conceito dos primeiros artesãos e a primeira forma de produção organizada, certo? É o que é chamado de era do artesanato. Então eu tenho pessoas que têm uma habilidade para produzir bens específicos. Aqui eu tenho potes de barro, né, utensílios de cozinha, mas também armas, as casas. Então eu começo a ter os primeiros artesãos que são considerados como a primeira forma de produção organizada. E aí vem lá a nossa primeira revolução industrial, onde a produção artesanal começou a entrar em decadência, né? Isso porque, conforme as populações foram aumentando, essa produção artesanal não dava conta de produzir bens para todos. E aí vários cientistas, pensadores e pesquisadores começam a buscar alternativas para aumentar a capacidade produtiva. Isso acontece lá na primeira Revolução Industrial, principalmente com a criação da máquina a vapor por James Watt, né, isso lá em 1764. E aí, esses artesãos que até então trabalhavam nas suas próprias oficinas passam a ser agrupados nas primeiras fábricas, né? Essa máquina a vapor aumenta bastante a capacidade produtiva das organizações, isso principalmente nos segmentos de tecelagem, nas indústrias de tecelagem da Inglaterra, e posteriormente essas máquinas a vapor são utilizadas para os equipamentos de movimentação e transporte, né, como as locomotivas. Isso faz com que a produção aumente em grau extremamente elevado. Só que quando eu tenho essa máquina a vapor fabricada em algumas regiões, eu começo a ter um problema na padronização dos componentes de peças, enfim. Quando essa máquina quebra, como eu vou ter uma peça de reposição para essa máquina? E isso, né, conceitos que pareciam óbvios hoje, na época não eram, como o conceito de padronização de componentes, ó, aplicado lá por L. Whitney, isso em 1790. Ou seja, a máquina a vapor de James Watt aumenta a capacidade produtiva das empresas, só que com isso eu começo a ter esse problema quando essas máquinas quebram, enfim, peças, equipamentos com diversas medidas, diversos tamanhos. E L. Whitney, né, outro pensador que colabora aí com a evolução da administração da produção, cria esse conceito de padronização de componentes. Isso principalmente na produção de mosquetões para os exércitos, mas o que foi aplicado também nos componentes e equipamentos produtivos das empresas, né? Então ele cria essa padronização dos componentes, peças, porcas, parafusos, peças de reposição das máquinas, o que possibilita o andamento dessa produtividade em maior escala. Então, em cada momento da evolução, com a contribuição de cada um desses pesquisadores, cientistas, engenheiros, a capacidade produtiva das empresas aumenta. Com esse aumento da capacidade produtiva, eu preciso de ter um controle maior, né? E com isso vem uma das contribuições também muito importantes aí na administração da produção, que é de Charles Babbage, por volta de 1822, que cria a primeira calculadora mecânica e prática do mundo. Alguns até consideram que é o primeiro computador, né? É um equipamento aí de grande porte que realiza cálculos complexos em um tempo bem menor.
né, do que feitos manualmente. Isso tudo ajuda a controlar melhor o sistema produtivo, né, e aumentar ainda mais a capacidade produtiva das organizações. Aqui nós temos aí essa máquina de Charles Babbage exposta lá no Museu de Londres, né? Como ele era inglês, essa máquina está exposta lá. Quem tiver curiosidade pode dar um pulinho até Londres e verificar esse equipamento sendo exposto lá. Isso aumenta muito a capacidade produtiva das empresas, com melhor controle dos insumos usados no processo produtivo e controle dos produtos acabados também. Com esse aumento da capacidade produtiva, né, com as diversas contribuições que ocorreram, é claro que temos diversos outros pensadores e pesquisadores que contribuíram para essa evolução, mas eu gosto bastante de pontuar esses, né? Enfim, mas tem muito livro, muita literatura, quem tiver um pouco mais de curiosidade pode se aprofundar um pouco mais. Mas com esse aumento da capacidade produtiva, cada funcionário trabalhava conforme achava correto, no seu ritmo e outras particularidades. Como que eu vou também melhorar esse processo realizado pelo funcionário, né? Como que eu vou padronizar esses processos? É aí que surge outro grande contribuidor dos conceitos da administração da produção, no que é chamado administração científica, que é o americano Frederick Winslow Taylor, né, que entre 1903 e 1911 começa a aplicar as suas ideias dentro de grandes corporações americanas, também a escrever livros, né, falando dessas contribuições, e ele implanta basicamente o conceito da divisão de tarefas, na qual onde cada posto de trabalho, cada colaborador fazia especificamente uma parte do processo produtivo. Com isso, ele começa também a fazer o estudo de tempos e métodos para determinar um tempo médio de execução de cada tarefa, o qual todos os funcionários teriam que seguir aquele método, e ele desenvolve o primeiro cálculo de produtividade, que é basicamente uma relação entre o output do sistema produtivo com o input do sistema produtivo, ou seja, uma relação entre saídas e entradas. Quanto eu produzi e quanto eu precisei para produzir isso. Então, Taylor aplica esses três conceitos aí em grandes organizações e isso dá certo, aumentando muito a capacidade produtiva das organizações nas quais ele atuou. E vem outro colaborador, né? Outro grande empresário, pensador, que é Henry Ford. Henry Ford, ele cria a linha de montagem seriada, né? A linha de produção, enfim. Ele começa a produzir o que é chamado mesmo de produção em massa. Uma produção caracterizada por grandes volumes de produtos extremamente padronizados, isso com baixa variação dos tipos de produtos finais. Henry Ford ele pega os três conceitos de Taylor e aplica dentro das suas fábricas de automóveis lá nos Estados Unidos e, para apoiar todo esse processo, ele implanta a linha de produção apoiada pela esteira de movimentação, esteira de transporte contínuo. Ou seja, o automóvel vai sendo produzido em cada posto de trabalho, se deslocando pela linha de produção, pela esteira. Os colaboradores não se movimentam no processo produtivo entre um posto de trabalho e outro. O que se movimenta é o produto que está sendo produzido. Isso também aumenta muito a capacidade produtiva das organizações, né, da Ford na época, fazendo com que Ford, em 1908, lance o seu Ford modelo T, que foi um carro que ficou sendo vendido aí de 1908 a 1927, isso 15 milhões de unidades vendidas. O preço inicial desse carro era de $825 e com esse modelo de produção em massa, apoiado pela linha de produção, pela esteira de produção, ele consegue baixar o preço para $260. Isso por volta de 1914, com 13 mil empregados, ele produzia 300 mil carros por ano, enquanto seus concorrentes, com 66.350 empregados, produziam apenas 280 mil unidades por ano. Ou seja, é um sistema produtivo muito mais veloz,
Na época ele conseguia fazer um carro a cada 98 minutos e ele ainda conseguia pagar para os seus funcionários o maior salário da época, que era quase o dobro da concorrência, de $5 por dia, certo? Então, todo esse sistema produtivo sofre uma grande mudança com essa produção em massa. O volume produtivo fica gigante, o que dá um grande diferencial para a Ford aí. Aqui nós temos o modelinho, né? Ford T, certo? Porém, né, com todo esse aumento da capacidade produtiva, o sistema produtivo também sofre mais impactos por causa das condições dos trabalhadores. Surge o movimento das relações humanas, que é um movimento oposto a esses modelos mecanicistas de trabalho implantados por Ford com base nos conceitos de Taylor e, consequentemente, implantado nas outras empresas, né? Como Ford teve bastante sucesso com esse modelo, as outras organizações americanas também começam a trabalhar nesse mesmo modelo de produção em massa, com a linha de produção, conceitos de produtividade, padronização de métodos, e os trabalhadores começam a ter sérios problemas sociais, físicos, problemas hospitalares, suicídios, enfim. E aí surge o movimento das relações humanas, que vem para combater esse formalismo na administração e oferecer incentivos psicossociais aos funcionários, né? Por entender que o ser humano não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas, né? Os funcionários não eram robôs, certo? Isso também impacta no modelo produtivo das organizações, porque eu começo a ter as novas normas de trabalho, sindicatos, isso acaba reduzindo um pouco a capacidade produtiva das organizações, reduzindo jornadas de trabalho, enfim. Um dos principais líderes, né, é até considerado o fundador desse movimento das relações humanas, é Elton Mayo, né? George Elton Mayo. Ele é um australiano que se opôs aos princípios científicos de Taylor e Ford. As suas teorias foram baseadas nas experiências em Hawthorne, entre 1927 e 1932, onde ele buscou entender os motivos que realmente motivavam os funcionários. Maio foi apoiado aí por diversos outros pensadores, né, na época desse movimento das relações humanas, como Abraham Maslow, que criou aí essa pirâmide das necessidades, ou seja, o funcionário não precisa apenas dos $5 por dia que Ford pagava, ele precisa também que tenha atendido as suas necessidades fisiológicas, né, suas necessidades de segurança, suas necessidades sociais, suas necessidades de estima, para obter a autorrealização, né? Então ele precisa ter um ambiente de trabalho que traga segurança, certo? Ele precisa poder parar, se alimentar, utilizar o banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele precisa socialmente poder ter um tempo, uma qualidade de vida para curtir a sua família. Ele precisa ter um ambiente de trabalho com um líder que o estimule, que te dê uma possibilidade de crescimento. Roethlisberger e Dixon, que também faziam parte do movimento das relações humanas, que vieram para quebrar esse conceito do chefe, né? Na época até o chamado capataz, para o conceito de líder, que motiva os colaboradores, que levam eles para o alcance dos objetivos. Outro grande pensador desse movimento foi Chester Bernard, né? Que frisava bastante a qualidade de vida para os funcionários dentro das organizações. Basicamente, esse movimento das relações humanas, né, tinham em comum essa questão das ciências sociais e os objetivos de satisfazerem as necessidades dos funcionários, não apenas financeiramente, mas como pessoas, né, como seres humanos. Aqui tem um recorte rápido, né, do filme Tempos Modernos, só para entendermos aí como era nessa época. Sistema de produção bem mecanicista, com movimentos repetitivos, o que gerava sérios problemas de saúde para as organizações
a capacidade produtiva aumentava. Já para o funcionário, isso acarretava em problemas de saúde, problemas psicológicos, enfim. O link do filme completo estará aí na descrição desse vídeo, tá ok? Aqui eu coloquei um recorte apenas de 1 minutinho só para entendermos um pouco desse momento. Esse filme basicamente é uma crítica, né, a esse modelo mecanicista. Se for bem claro como era o processo de trabalho nesse período, né? Algumas organizações até hoje têm sistemas bem mecanicistas, bem nesse formato. O sistema produtivo sofre outra mudança na sua evolução também com a diversificação dos produtos, né? Como eu falei, Ford obteve aí grandes resultados com esse modelo de produtos padronizados, alcançou um volume de produção muito alto, porém, com todos cidadãos conseguindo comprar o seu automóvel padronizado na época, surgem novas necessidades. Além de ter aquele carro básico que era possível se produzir nesse modelo sem muitas alterações de produtos acabados, sem muita mudança no modelo de matéria-prima, no modelo produtivo, a Ford tinha como concorrentes o grupo General Motors e a Chrysler, né, que começaram a fazer mudanças nos seus produtos acabados. A GM, liderada por Alfred Sloan, voltou-se para o foco da nova demanda, criando aí divisões diferenciadas, produzindo automóveis de diferentes cores, com mais tecnologia, com mais recursos para os consumidores finais. Isso porque Ford prezava muito a não diversificação. Ele queria um automóvel forte, robusto, com um modelo simples de ser feita a manutenção e da cor preta, né? Isso para não ter que mudar os equipamentos, as tintas, fazer setup no processo produtivo. Depois que muita gente conseguiu comprar esse automóvel, as pessoas, para se diferenciar, queriam modelos diferentes. Foi a lacuna encontrada aí pelos concorrentes de Ford, né, começando a fazer automóveis diferentes. E isso mudou também o sistema produtivo, por quê? Porque essa diversificação nas linhas de produção passa a trazer um trade-off, né, que é o atendimento a essa flexibilidade com um aumento dos custos. Se eu tenho que ficar mudando toda hora o meu sistema produtivo para mudar a cor do meu produto, mudar o modelo, o meu sistema se torna mais lento e mais caro, né? Quando eu compro insumos da mesma cor, matéria-prima da mesma cor, em grandes quantidades, eu consigo ter um ganho de escala na compra, né? A flexibilidade, a mudança, a diversificação de produtos acabados aumenta consideravelmente o meu processo produtivo. Mas isso para atender às necessidades dos consumidores, né? Falando ainda da evolução da administração da produção, por volta de 1970 e 1980, surge o que é chamado de modelo japonês de produção. Isso porque, né, a indústria dominada aí por grandes períodos, né, pela indústria americana, começa a receber produtos com alta qualidade e baixo preço do Japão. E isso mesmo eles tendo passado por uma grande guerra e terem seu país, né, suas fábricas devastadas. Como que um país que passa por uma guerra, tem seu sistema produtivo devastado, consegue oferecer produtos de alta qualidade e preço baixo em um curto tempo, né? Se você pegar aqui, ó, de 45 para 70, nós temos aí 25 anos. Né? Foi uma reconstrução rápida do país. Isso gerou uma peregrinação ao Japão, né? Vários pensadores, pesquisadores, donos de grandes empresas foram para o Japão entender o que estava acontecendo, como que eles conseguiam fazer esses produtos acabados com tanta qualidade e um preço tão baixo.
e eles foram principalmente para a Toyota, né? Na época o sistema automotivo alavancava a produção mundial, e eles conheceram o que era chamado de JIT, ou Just in Time, que era o modelo utilizado nas fábricas da Toyota. O Just in Time era basicamente um conjunto de boas práticas e procedimentos dentro do processo produtivo. Quais eram essas práticas? Primeiramente, o conceito aplicado era o 5S, né, dentro do sistema produtivo, que é utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. Isso até porque o 5S foi aplicado dentro das casas depois das guerras para poder otimizar a utilização dos recursos, porque se eu estou saindo de uma guerra, se eu tenho pouco alimento, se eu estragar algum alimento, eu vou poder prejudicar meus familiares, minha comunidade ao meu redor. Então, dentro da empresa, esse processo de 5S também é bem importante. Eu otimizar a utilização dos meus recursos, eu ter um ambiente limpo de trabalho, eu reduzir o consumo, né, das coisas desnecessárias e ter a autodisciplina, a cultura de trabalhar nesse formato. Apoiado pelo Kanban, que são os cartões de identificação no processo produtivo, que determinam o sequenciamento das atividades, quando uma atividade começa e quando a outra termina, né? Também apoiados pelo conceito japonês do Kaizen, que é o conceito de melhoria contínua, ou seja, eu sempre buscar uma melhoria dentro do meu processo e eu, como funcionário, como colaborador, entender a cultura da minha organização e buscar sempre conhecimento acerca do meu processo. Aqui tem um modelinho do quadro Kanban. E isso tudo gera o Just in Time, onde eu tenho todos os processos acontecendo no tempo certo ou no tempo justo, onde cada fornecedor disponibiliza a matéria-prima para a fábrica no momento em que ela vai ser usada, né? Então, o Just in Time, que era essa técnica que possibilitou os japoneses a produzirem produtos com mais qualidade e menor custo, se apoiavam no 5S, Kanban e no Kaizen. Esse modelo japonês, ele contribui com a redução do tempo de setup, preparação das máquinas, redução no mix de produtos, criando dentro da empresa as mini fábricas. Ele tem a produção puxada via Kanban e ele também resulta aí na redução dos estoques. Estoque é dinheiro parado, né? Quanto menos estoque eu tiver, mais dinheiro disponível para utilizar em outras aplicações eu terei. Ao longo dos anos, isso foi evoluindo, né? Podemos ver isso claramente aí nos setores, principalmente de tecnologia, onde todo ano eu tenho um novo equipamento, né? Nem todo ano, né? Atualmente aí praticamente todo mês eu tenho um lançamento de um novo equipamento, uma nova tecnologia. Além dos diversos sistemas de controle dentro da produção, como os sistemas de fluxograma, o sistema de just-in-time que eu já citei anteriormente, o sistema Lean Manufacturing, as empresas adotando sistemas de gestão da qualidade com os diversos modelos e padrões ISO, enfim. E hoje fala-se muito no Indústria 4.0, né? O conceito mais atual da quarta revolução industrial, que é o conceito apoiado, como já falei anteriormente, com a internet das coisas, né? Tornando aí a manufatura digital, né? A integração entre sistemas físicos e sistemas digitais, possibilitando o que é chamado de manufatura aditiva. Para isso funcionar, eu preciso do apoio da computação na nuvem, da integração dos sistemas, da segurança digital da informação e também dos big data, né, que acabam tratando todas as informações que são disponibilizadas dentro desse processo de indústria 4.0. Falar entre manufatura subtrativa e aditiva, o que seria isso? Na manufatura subtrativa, como o nome já propõe, eu subtraio materiais da matéria-prima para alcançar o objetivo de ter o produto acabado.
Na manufatura aditiva, eu adiciono camadas de matéria-prima até obter o produto acabado. Isso me reduz muito a geração de resíduos, né? Pensando no momento do planeta com desenvolvimento sustentável, é bem mais eficiente para a minha empresa, eu tenho um ganho de imagem e uma redução de custos de matérias-primas aí também. Aqui eu tenho um videozinho curto, né, falando sobre esse momento aí, como que funciona a manufatura subtrativa. Eu vou deixar o link para vocês. Aqui também tem um videozinho curto sobre manufatura aditiva. Eu vou deixar o link para vocês também na descrição do vídeo. Vamos lá, só para verem. Ó. Vocês veem que vai adicionando camadas até ter o produto final aí. As dúvidas eu vou pedir que vocês coloquem nos comentários. Os vídeos eu vou deixar o link para esse vídeo já não ficar muito longo. Aqui estão as principais referências bibliográficas da aula. Peço que aos que gostaram aí que curtam, comentam, se inscrevam no canal e compartilhem. E muito obrigado a todos aí.